Pessoal, mais uma vez, e logicamente aqui nós vamos dar um complemento a essa linha dos 4 pontos relacionados ao matrimônio. As pessoas que se encontram lá atrás, por favor, se você puder aproximar um pouquinho mais. Eu gostaria de falar para vocês que eu tinha raiva e mordia no passado, mas hoje perdi os dentes. Quero agradecer sinceramente de todo o coração ao Alexandre pelo trabalho que ele fez, logicamente com relação a esse trabalho que estamos fazendo, e também ao pastor Ezequiel, e acima de tudo a liderança dessa igreja através dos presbíteros e os membros do conselho. De todo o coração agradecemos por essa tremenda oportunidade. A minha pergunta é a seguinte: tem alguém que está nos visitando essa noite que não esteve aqui ainda? Deixa eu ver suas mãos. Temos um casal maravilhoso. Obrigado pela presença. Bem, meus queridos, eu não quero segurar muito tempo, porque a gente tem mais um casal lá. Muito obrigado pela sua presença. Logicamente estamos muito felizes. Eu não quero segurar muito tempo, porque não quero perder a minha voz, número 1. Número 2, vamos estar retornando aqui amanhã cedo, às 9 horas da manhã. E alguém mora aí perto, e eu estou morando um pouquinho longe, estou em São Carlos, eu tenho que ir para lá ainda, não é? Não quero falar mais nada, mas mais uma vez, essas 4 áreas do matrimônio, logicamente que nós nos referimos à primeira área, a intimidade sexual do casal, finanças, comunicações, e agora gostaria de ver com suas mãos, quantos pais e mães estamos presentes que você tem filho que reside com você ainda? Oh, hallelujah! Those are the hands. They all have children living at home with them. Ok, agradecendo pela sua mão e sinceridade. Vamos ver o que nós podemos receber do pão celestial do Senhor nessa área de informação. Como criar nossos filhos. Amém? Pastor? How to raise our godly children. Well, great. This is our last time together tonight. Bem, obrigado, e esta é a última vez com vocês esta noite. So I hope this will be helpful to all of us. Bem, eu espero que isso seja de grande ajuda a todos. Now, as we begin, let's admit one thing. Bem, quando nós... Are you initiating right now? Yeah. Ok. Assim que nós vamos iniciar agora... None of us are perfect parents. Nós precisamos saber que não existe pais perfeitos. We all have failed many times. Todos nós caímos e falhamos nessa área. I certainly have failed myself. Eu também caí nesta área. But God is gracious. Mas Deus é bom e gracioso e cheio de misericórdia. And so I hope to give you some principles to help you. Bem, acredito que o Senhor pode nos dar princípios para que possamos ajudá-los. First of all, let's understand what the children's responsibility is. Bem, primeiramente nós devemos entender quais são as responsabilidades dos filhos. In Ephesians chapter 6, verses 1 and 2. Em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Paul addresses the children of believers. Bem, o apóstolo Paulo está se referindo a filhos de crentes. He says, "Children, obey your parents in the Lord. Ele nos diz: crianças, obedecem seus pais no Senhor. For this is right. Porque isto é correto. Honor your father and mother. Honre sua mãe e seu pai. Which is the first commandment with a promise. Porque é o primeiro mandamento com uma promessa. That you may live long on the earth." Para que você viva uma vida longa na terra. He says, "Children, obey your parents." Simplesmente, filhos, obedeçam aos seus pais. To obey means to obey. Obedecer quer dizer simplesmente obedecer. To obey does not mean slow obedience. Obedecer não quer dizer uma coisa lenta, obediência lenta. It means to obey the first time. Para obedecer é já no início. Now here's what a lot of parents do. Bem, aqui é que muitos os pais fazem. And I've done it myself. E eu também fiz isso. They'll tell their 3-year-old to not take something off the table. Bem, nós falamos para o nosso filhinho, por exemplo, 3 anos de idade, tira algo da mesa. And his hands are still on the table. Logicamente, sua mão está na mesa. They say a second time, "Do not touch that." Ele está falando, não toque nisso daí uma segunda vez. And the 3-year-old looks up at him.
E logicamente, se essa criança de 3 anos de idade olha para o pai ou a mãe, The 3-year-old is challenging the parent. bem, esse filho de 3 anos de idade está te desafiando. What are you going to do if I don't take my hands off the table? O que é que você vai fazer? And most parents, I'm sorry, I'll repeat that again. and what are you going to do if I don't take my hands off the table? E essa criança está dizendo, o que é que que você vai fazer se eu não tirar minha mão daqui desse negócio? And so parents will say it 3 or 4 times. Bem, como pai e mãe, nós temos uma tendência de repetir 3, 4 vezes. Then they finally raise their voice at their child. Aí, finalmente, começamos a levantar nossas vozes com a criança. Then the child, oh, now they're serious. A criança fala, acho que eles estão começando a ficar sérios. Okay, I'll take my hands off the table. Agora eu tiro minha mão daí. We train them that way. Nós treinamos os filhos dessa forma. They should know right from up front what's expected of them. Inicialmente, ele já devia saber. Tire a mão, tire a mão. So you teach your children to obey the first time. Nós devemos ensinar aos filhos a obedecer na primeira vez. You don't have to raise your voice. Você não tem que levantar sua voz. You tell them the first time what's expected. Você diz exatamente o que esperamos dele na primeira vez. Here's another thing. It's very important and very practical. Aqui uma outra situação que é bem prática também. Get your children on a regular sleep schedule. É necessário e importante colocar seus filhos numa rotina para dormir. If they need to be in bed at 7:30, get them in bed at Se 7:30. você deu iniciação que é 7 horas é o horário correto para ir dormir, é 7 horas, mantém essa regra. Get them on a really good schedule. Coloca ele nessa regra num horário bom para dormir. I've also watched what my daughter-in-laws do with my grandchildren. Bem, eu noto minhas noras e o que é que ela faz com meus netinhos. This is really brilliant. I've never seen this before. É uma coisa brilhante, eu nunca vi isto ser feito antes. They make their children's beds really a comfortable place to be. Na verdade, as noras fazem as camas das crianças bem confortável, um lugar bom para estar. They call them these little loveys, you know, these little things they put in the bed with them. I don't know what is love? I don't know. You know, these little dolls or blankets, little blankets. Okay. Tem uma tendência de decorar a cama com coisas pequenas, maravilhosas para os filhos. So you make it as comfortable as possible. Ela tenta fazer da cama uma coisa bem confortável. So they want to be there. Para que eles querem ir à cama. But you're in control. Mas você tem que estar em controle. You set the schedule. Você bota no horário correto. Then it says, honor your father and mother. Aí a escritura nos diz, honre pai e mãe. Now the word honor there is not just referring to your parents. Bem, a palavra honrar não está somente referindo aos pais. As you look through the scripture, we're to honor any person in authority over us. Bem, na verdade, através das escrituras, nós devemos honrar todos que estão sobre nós, acima de nós. It might be your boss. Talvez o seu patrão, mostre honra. It's the government. O governo. But we're to submit to those in authority over us. Nós temos que nos submeter sobre aquelas pessoas que têm autoridade sobre nós. And so we teach our children to honor us. Bem, nós ensinamos nossos filhos a nos honrar. That means to respect us. Nos respeitar. That means that they're not to talk back to us when we tell them what to do. E eles não devem falar de retorno a nós quando nós estamos falando com ele. That means if the mother tells the child to do something. Se a mãe diz para essa criança fazer algo. And the child talks back or slaps. Ou se essa criança fala em retorno com a mãe. And the father sees that happening. E o pai vê isso acontecendo. He must step in and say, you don't do that to your mother. Bem, o pai tem que olhar severamente, você não faça isso com sua mãe. You honor your mother. Você honra sua mãe. And as the children get older, e logicamente quando a criança começa a ficar um pouco mais velha, they should continue to speak with respect to their parents. Eles ainda devem continuar falando com respeito para com seus pais. Even when they're grown and leave the home. A verdade, até mesmo quando eles crescerem e abandonarem o pai e a mãe e o seu lar. They're to give their parents first place. Eles têm que colocar pai e mãe primordial também em sua vida. Now here's what I've noticed in America. I don't know how it is here. Eu não sei como é aqui, mas lá na América eu notei essa coisa. It's now all about the children. Bem, agora mudou. Estamos se referindo que agora é tudo somente a respeito dos filhos. Everything seems to revolve around the children. Tudo que acontece ao redor somente dos filhos. So if there's a birthday party, it's always for the children. Se tiver uma festa de aniversário, é sempre relacionado com os filhos. But the parents who are older, os pais que são mais idosos,
Their children really don't give them birthday parties. A verdade é que os filhos não dão festa de aniversário para os pais. And it's a matter of respect. É uma questão de respeito. The parents don't expect their children to give them anything very special. Logicamente, como pai e mãe, nós não esperamos nada por causa somos idosos, receber algo dos nossos filhos nesse nível. But they should celebrate what their parents have meant to them. Mas, logicamente, devemos celebrar as coisas que o pai e mãe faz para com os filhos. Okay, so that's what the children are supposed to do. Isso é o que as crianças, os filhos devem fazer. But how do we get them to do it? Como é que nós podemos fazer esses filhos a se obedecerem e fazer isto? Then Paul talks about the fathers. Bem, o apóstolo Paulo começa a falar com os pais. He says, fathers, do not provoke your children to anger. O apóstolo Paulo diz, não provoque essas crianças à raiva. But bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Mas, logicamente, traga eles na disciplina dos senhores e nas instruções da palavra do Senhor. If he's telling us not to provoke our children to anger, Se o apóstolo Paulo está falando para não provocar essas crianças à raiva, then that must mean there are certain things we do that sometimes do provoke them to a anger. verdade é que nós, como os pais, às vezes fazemos e falamos algo que causa ira nas crianças. So what's he talking about here? O que é que ele está falando? It's kind of like what he says in Colossians 3. É como se ele estivesse nos instruindo em Colossenses capítulo 3. He says, do not frustrate your children Não causa frustração na vida dos seus filhos, so they will not lose heart. para que eles não sejam descorajados. What does it mean to frustrate your children? O que é que quer dizer Ora- causar frustração na vida dos seus filhos? Or to provoke them to anger? Ou provocá-los à raiva? All right, here's an example. Aqui está um exemplo. You have a 5-year-old, Você tem um filhinho, uma filhinha de 5 anos. and your 5-year-old is painting a picture. Bem, essa criança de 5 anos de idade está pintando alguma coisa, um quadro. And then after he paints the picture, E depois que ele pintou esse quadro, you say, now I would like to see you sign your name. eu gostaria de ver você assinar o seu nome nessa figurinha que você coloriu aí. And he can't do it. Lógico que ele tem 5 anos de idade, ele não sabe assinar, não é? And the reason he can't do it is because his hands and his mind are not working A together that coordenação well yet. motora não está ali ainda para uma idade de 5 anos. But you might be expecting your 5-year-old to do something that a 14-year-old can do. Você está esperando que essa criança de 5 anos faça algo que requer uma criança de 14 anos. A 14-year-old can sign his name beautifully. Uma criança que tem 14 anos tem a capacidade de fazer a sua assinatura, Because his mind's been developed. porque a sua mente já foi desenvolvida, But the 5-year-old's not there. mas essa criança de 5 anos, And so a mente não está lá ainda. So he's provoked. He's Então ele frustrated. está sendo provocado, ele está frustrado. But still, how do you instruct your children? Bem, ainda devemos ver como é que nós podemos trazer instruções aos nossos filhos. By the way, you'll notice the instruction is to the fathers. Logicamente, a instrução é dirigida diretamente aos pais. The father is the umbrella over the family. Bem, precisamos saber que o pai é o guarda-chuva sobre a família. If it's raining outside Se estiver chovendo lá fora and you've got your nice clothes e on você tem a sua roupa boa com você, and you're going to a meeting, e você está indo talvez numa conferência, num encontro, you want that umbrella over you. você quer aquele guarda-chuva para lhe proteger, Because it protects you from the rain. a proteção contra a chuva. And if you're taking your child with you to a meeting, E se você está levando essa criança a um encontro, a algum lugar, you bring your child under that umbrella. você traga essa criança debaixo do guarda-chuva, So you both are protected from the rain. para que ambos estejam protegidos contra a chuva. The father and husband is the umbrella over his family. E a verdade é que o pai é o guarda-chuva sobre sua família. As he leads his family as he ought, Como ele é um líder da sua família da maneira que tem que ser, then the wife and children are protected. logicamente a esposa e os filhos são protegidos. So the father is vital. Bem, o pai é essencial e de grande importância. Now we understand that when a child is born, the mother is very close to that child. Nós sabemos que quando uma criança nasce, a mãe tem a maior influência sobre essa vida. She usually nurses him and she's with him in the middle of the night. Ela dá leite a essa criança e troca fralda e tudo mais que esse bebê necessita. But very early, the father should begin to be very involved with the child. Mas bem no início, esse pai já tem a necessidade
de envolver-se na vida dessa criança. The father should show great affection to the children, whether it's a boy Esse or a pai girl. tem a necessidade de demonstrar carinho, afeição, amor. Here's what I've noticed. Uma coisa que eu notei, When a father shows great affection for his children, quando um pai mostra esse carinho humano para com as suas crianças, when he loves on his children, when he kisses them, quando ele beija essa criança ou abraça, mostra esse amor, as they grow older, quando as crianças comecem a crescer, there's a less of a desire for them to find that affection elsewhere. a verdade é que eles não vão em busca desse amor em outros lugares, porque tenha esse carinho e afeição do pai. So fathers, you are very important. Papai, você precisa saber que você é muito importante. You should spend a great deal of time with your children. Você tem que gastar bastante, o máximo de tempo que você puder com seus filhos. Now I know you have to work. Eu sei que você tem que trabalhar. And so your wife takes that role as during the day. E logicamente a esposa assume essa responsabilidade quando você não se encontra. But you must be intentional. Você tem que ter essa intenção. Remember the tendency of men Você lembra-se que as intenções do homem is to step back and not be involved. é se regredir e não se envolver. So you must very consciously decide, I'm going to lead my family. Conscientemente, você como homem tem que ter o desejo de ser o líder. And how do you lead them? E como é que você pode ser o líder? You pray with them. Você ora com eles. You read the Bible to Você them. lê a escritura para eles. Every night, Toda noite, at dinner time, na mesa, no jantar, you get your Bible out você pega a sua Bíblia, and you read a passage and you pray. você lê um versículo ou dois e ore. Now when they're very young, they can't do this very long. Bem, quando eles são pequeninos, eles não têm grande paciência. So you have to alter it according to their age. De acordo com a idade, você vai aumentando, But be very intentional. mas tenha essa intenção, seja intencional. The church is very important. A igreja é muito importante. The Sunday school is very important. Escola dominical é muito importante. But fathers, that's not enough. Mas, papais, você precisa saber que isso não é o suficiente. You are responsible for your children's spiritual welfare. Você é o responsável pela vida espiritual dos seus filhos. So you pray with them. Você ore com eles. You teach them. Ensina-os. Now what do you pray for them? O que é que você ora com eles? Let me tell you what I prayed for my children. Deixa eu falar para vocês como é que eu oro com os meus filhos. I prayed they'd come to know Jesus very early. Primeiramente, a minha oração para que eles venham a conhecer Jesus Cristo o mais rápido possível. Now understand this. Entenda isto. Your children have rebellious hearts. A verdade é que os seus filhos, sendo pequeninos, têm um coração rebelde. I saw these beautiful little children come up here Eu earlier. notei essas crianças maravilhosas aqui na frente. I just love little children. Eu só amo essas criancinhas. But did you know they have rebellious hearts? Você notou que eles têm um coração rebelde? As cute as they are, Eles são bonitinhos, mas com um coração rebelde. they have rebellious hearts. Esse coração é rebelde. Let me tell you a couple stories. Deixa eu contar umas duas histórias para vocês. My 9-year-old grandson, Eu tenho um netinho de 9 anos de idade. when he was 4 years old, Quando ele tinha 4 anos de idade, the family was on a vacation, a família estava indo saindo de férias. and they're at the beach. Eles estão na praia. And he saw a toy that he liked. E, bem, ele viu um brinquedo que ele gostou. And he said to his mother, Mom, I found this toy. Can I have it? Bem, ele disse à mãe dele: Mamãe, achei esse brinquedo. Posso tê-lo? She says, Is that your toy? Ela perguntou: É seu esse brinquedo? Well, no, but I found it right over here. Não, mamãe, mas eu achei aqui perto. Well, it must belong to somebody else. A mãe disse: Talvez pertence a alguém. Well, Mom, when we come back later in the day, if nobody's claimed it, can I have it? Mamãe, se a gente voltar mais tarde e ninguém veio buscar esse presente, posso tê-lo? She said, I guess so. Bem, talvez, acho que sim. So they left the beach. Eles saíram da praia, They went home and had lunch. foram para casa, almoçaram, They had a little nap. dormiram um pouquinho. About 4 o'clock in the afternoon, they go back to 4 the horas da beach. tarde, eles voltaram para a praia. And my grandson comes up with the toy. E de repente meu netinho vem com esse brinquedo na mão. You know what he done? Sabe o que ele fez? He had hidden it under a bush. Ele achou um mato e tinha escondido esse brinquedo lá.
He was trying to deceive his mother. Ele estava tentando enganar a sua própria mãe. Where did he learn that? Aonde é que ele aprendeu isso? We didn't teach him that. Nós não ensinamos ele a fazer isso. He had a rebellious heart. Ele tinha um coração rebelde. Now his little brother, who's now 2 years old. Bem, agora ele tem um irmãozinho que tem 2 anos de idade. Every family has one of these. Toda família tem um desses. This boy's strong-willed. Um menino terrível com 2 anos de idade, rebelde. He gets disciplined all the time. Ele leva pancada o tempo todo. Now one day they were at a store Dia eles estavam na loja. and he was acting up. Ele estava reagindo daquele jeitinho que você conhece. And his mother spanked him several times. E a mãe deu umas bolachadas nele. I'll say more about that in a moment. Eu vou falar mais a respeito disso daqui a pouquinho. So they got home later that night. Chegaram em casa aquela noite. And I was at the house and I was watching this happen. Eu estava lá na casa deles e eu estava assistindo o que estava acontecendo. Now my grandson's been acting up all day. O dia todinho ele está reagindo. He's already been spanked 5 or 6 Ele times. já levou umas 5, 6 vezes bolachado o dia todo. And he takes his older sister's doll. Aí ele vai lá e pega a bonequinha da irmãzinha. He walks over and throws it in the toilet. Ele vai lá e olha e joga dentro do vaso. And his sister starts crying. E a irmãzinha começou a chorar. And the mother's upset with him. É lógico que a mãe ficou muito And his mother's yelling at him. brava e começou a gritar com ele. My little grandson walks out of the bathroom Aí o meu netinho saiu de lá do banheiro, with a big smile on his face. grande sorriso em sua face. We didn't teach him that. Nós não ensinamos ele a fazer isso. Where does he learn this stuff? Aonde é que ele aprendeu a fazer isso? It's a rebellious heart. É esse coração rebelde. It's what I call a cobra heart. I know you don't have cobras in South Na America. verdade, isso daí é o que eu chamo um coração de cobra. Cobra, na verdade, é aquela nádia que existe na Índia que levanta e fica em pezinho assim. And when a cobra's about that long, it doesn't look like it's very harmful. Quando essa cobra é pequenininha, ela não parece ser perigosa, porque não é venenosa ainda. But after a couple of years, it's deadly. Em 2 anos, ela pode ser muito feroz e venenosa. Your children are born with cobra A hearts. verdade é que o coração dos nossos filhos são contaminados e venenosos. And so you must pray for God to take it away. Nós temos que orar e pedir ao Senhor para remover esse coração. That's what's called being born again. Isso é o que quer dizer ser nascido de novo. When I'm with my grandchildren, I tell them that they have cobra hearts. Bem, quando eu converso e vejo meus netinhos, eu falo para eles, você tem um coração venenoso. And most of them have already asked Jesus to give them a new heart. E a maioria deles, dos meus netinhos, já pediram a Jesus para entrar em seus corações. Last August, I was with my 3 grandsons who live in another city. Em agosto do ano passado, eu estava com meus 3 netinhos, que moram e residem em outra cidade. And the one was 3 at the time. No, he was 3 at the time, yes. Bem, naquela época ele tinha 3 anos de idade. And he, a lot of times, was sort of beat up on his little brother. Muitas vezes ele tinha uma tendência de dar pancada no próprio irmão. That's another thing we didn't teach him to do. Isso é outra coisa que nós não ensinamos ele a fazer. But I said to him, you need to ask Jesus to get rid of your cobra heart. Eu, como avô, falei para esse netinho de 3 anos, você tem a necessidade de pedir a Jesus para tirar esse coração venenoso de você. About 2 months ago, my son was driving and his son was sitting in the back seat. E há 2 meses atrás, meu filho estava dirigindo e meu netinho estava sentado lá no fundo do carro. And all of a sudden, his little boy says, Aí, de repente, ele falou, Daddy, I need to get rid of my cobra heart. papai, eu estou com esse coração venenoso, eu quero tirar, expulsá-lo. So they pulled over to the side of the road. Meu filho parou o carro, estacionou na lateral da And estrada. my son led him in a prayer. E, logicamente, o meu filho levou ele a uma oração. Jesus, would you take away his cobra heart? Ele falou, Jesus, tira esse coração venenoso de meu filho. And my grandson prayed, Jesus, would you take out my cobra heart? E o meu netinho orou, Senhor, tira esse coração venenoso daqui. And there does seem to be change. E as coisas começaram a mudar. I don't think he's beating up on his little brother much Ele não anymore. está dando mais pancada nos irmãozinhos.
So you pray for them to get a new heart. Nós temos que orar para que eles obtenham um novo coração. And you pray that they will fear God. Mas acima de tudo, nós devemos orar para que eles temam a Deus. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. O temor ao Senhor é o início da sabedoria. To fear God means you desire His smile more than anything else. O temer ao Senhor é o desejo que nós temos para ter com Ele. And you dread His frown more than anything else. Logicamente, nós não queremos a cara dura e rígida de Deus para conosco. See, when your children are younger, you've got control over the situation. Quando os seus filhos são pequeninos, nós temos controle sobre eles. But by the time they're 12 or 13 or 14, they can deceive you. Mas quando eles têm 12, 14 anos de idade, enganá-los pode ser uma opção para eles. And they're away at school, E eles estão na escola, or they're with their friends on the weekend, ou talvez com os amigos em fim de semana. and they could be involved in things you don't even know they're doing. Talvez eles estão envolvidos com coisas que você nem sabe. And when they go off to university, it's even more so. E, logicamente, quando eles vão à universidade, passa ainda a ser a mais, né? So here's what you want to happen. O que você quer que aconteça é isto. For your children to know that God sees everything they do. É muito importante que eles saibam que Deus vê tudo. And to desire God's smile on what they're saying and Também doing. que eles tenham esse desejo de ter o sorriso do Senhor sobre a vida deles. So that they will want to do the right thing. Para que eles querem fazer o que é correto e justo. Not because you're hovering over them and making them do it, Não porque você está olhando ou mandando sobre eles o tempo todo, but because they want to do it. mas simplesmente porque eles querem fazer isso. And then you pray that they'll marry someone godly in the E, faith. logicamente, você começa a orar que eles vão casar-se com um outro crente. This is very important. É muito importante. You want them to marry fellow believers. You want them to marry believers. O que nós queremos, e é muito importante que nossos filhos casem adentro da fé. And pray that they will be sexually pure as they get married. E orem para que seus filhos sejam isentos de moralidade sexual ou envolvidos nessa área. Now we know God can forgive sin. Logicamente, sabemos que o Senhor pode perdoar o And pecado. He certainly forgives sexual E, sin. logicamente, o pecado do sexo Ele também pode perdoar. But that can cause real problems for Mas them. isso pode causar grandes problemas. So you want to pray that they'll marry godly people Você tem que orar que Deus traga as pessoas santas na vida dos seus and filhos. be pure in their lives. Logicamente, sejam puros em suas vidas. But how do you bring this about? Como é que nós podemos realizar isso? How do Ou you- concretizar isso? How do you bring discipline into their lives? Como é que nós podemos trazer a disciplina na vida deles? In Proverbs 22:6, Em Provérbios capítulo 22 e versículo 6. it says, "Train up a child in the way he should go, A Escritura nos diz para treinar os nossos filhos no caminho que devem seguir. and he will not depart from it." E ele não vai fugir desse caminho. That can be taken in two ways. Isso aí pode ser interpretado de duas formas. First of all, it means if you let a child go the way he normally wants to go, Se você permite o seu filho a ir do caminho que ele sempre quer ir, if you don't step in and give him direction, se você não entra no caminho e lhe dá a direção correta, entra na vida dele, then he'll go his own way, ele vai exatamente o caminho que ele quer. and he will not depart from it. E ele não vai fugir desse caminho, porque é o desejo do coração dele. But on the other hand, if you are intentional Mas se você é intencional, and you pray e você ora, and you instruct e them você dá instruções, and you're consistent, e você é consistente, then there's a good possibility that they will continue existe a possibilidade que eles manterão o caminho reto, because you've taught them. porque você os ensinou. But every child disobeys. Logicamente, toda criança desobedece. How do you get control of that? Como é que nós podemos ter controle sobre isso? Listen very carefully. Quero que vocês escutem atentamente. Your children must learn discipline. Os seus filhos têm a necessidade de aprender o que é a disciplina. They will never be successful in life without discipline. Eles nunca terão sucesso em suas vidas se não aprender o que é disciplina. They have to learn the discipline of study, Disciplina com relação aos estudos, of hard work,
trabalhar duramente, of handling money correctly, saber manejar os seus dinheiros, of being faithful to their spouse, ser fiel às suas esposas, of being able to work with a company and ter a take orders. capacidade e poder de trabalhar para uma companhia. Teach them early to be disciplined. Inicia esse treinamento de disciplina quando eles são jovens, meninos. It's much easier to discipline a 2-year-old É bem mais fácil disciplinar uma criança de 2 anos de idade than it is an 18-year-old. do que um de 18 anos de They idade. get more and more hard Quanto mais velho, mais dificultoso. the older they get. Quanto mais velhos, Win the battle early. ganha essa batalha inicial quando eles são novos, pequeninos. So how do you discipline your children? Então, como é que nós devemos disciplinar os nossos filhos? Proverbs 23 tells us, Em Provérbios 23 nos diz, 23:13. verse 13, 13 nos diz: do not hold back discipline from the child. não segure a disciplina dos seus filhos, Although you strike him with the rod, he will mesmo not que você die. possa batê-lo com a vara. You shall strike him with the rod Você pode batê-lo com a vara and rescue his soul from hell. e resgatar essa alma do inferno. Our tendency is to hold back discipline. A verdade é que nós não gostemos de disciplinar os próximos filhos. It's exhausting sometimes to Às vezes é discipline muito children. cansativo. In the short run, it's a lot easier just to let it go. Bem, no processo curto é sempre mais fácil simplesmente abandonar e não fazer nada. When you are tired Quando você está cansado and your 2-year-old is still playing around with the stuff on the table, e você tem essa criança com 2 anos de idade mexendo com as coisas na mesa, and you've been involved with his life all day e long, você está envolvido com a vida das crianças e o dia todo. the last thing you want to do is to have to enter into an engagement with him now. Não é você não quer envolver em conflito com essa criança agora. And so you just want to let it go. Você quer simplesmente não fazer nada. You can't do that. Nós não podemos fazer isso. You've got to gain control of the Você tem que situation. estar em controle da situação. Do you notice what he says? Você nota o que está dizendo? Discipline your child. Discipline seu filho. Though you beat him with a rod, he will Mesmo not que die. você dê as espancadas com essa vara, não vai matá-lo. Strike him with a rod. Bater nele com uma vara, What does that mean? que quer dizer isso? Here's what we used to do. Deixa eu falar o que é que a gente fazia When our children were about 3 or 4 years or younger, quando nossos filhos tinham 3, 4 anos ou mais jovens. we had a wooden spoon about this long. Nós tínhamos uma colher de madeira desse tamanho. And we said, now here are the rules. Bem, aqui está as regras, a gente dizia. If you obey daddy, you have no problems. Se você obedecer o papai, não haverá problema. If you don't obey them, we're going to have to use this rod on Mas se you. você não obedecer, aqui está a colher. Now when they got bigger and the rear ends got bigger, Quando eles começaram a crescer, o bumbum ficou mais gordo. we moved to a paddle. Aí nós mudamos para um outro tipo de vara. It's about that wide, Era dessa largura, about that thick, dessa grossura, about that long. desse comprimento, meio metro. That way I could get some real torque action into Bem, é it como if I se had fosse to. um negócio de beisebol, né? Bem comprido para dar uma boa pancada. So let me tell you a story. Deixa eu te contar uma história. When our oldest son was 4 years old, Quando o nosso filho mais velho tinha 4 anos de idade, about noon on a Saturday, num sábado era meio-dia, I said to him, now son, it's time to get ready for the birthday party. eu disse para o meu filho, a gente tem que se preparar para você ir na festa do aniversário. One of his little friends was having a party at 1 o'clock. O amigo dele estava tendo uma festinha de aniversário a 1h da tarde. I said, now let's get dressed for the party. Bem, filhinho, vamos se vestir para ir à festa. Son, I would like for you to put on this shirt. Bem, filhinho, eu quero que você coloque essa camisa. He said, no. Ele falou, não. What did you say? O que é que você falou? No. Não. I said, okay. Tá bem. I got my little wooden spoon out. Fui lá buscar minha colherzinha de madeira. I did not spank him in anger. Não bati com ele com raiva. You should never do that. Nunca deve fazer I isso. said, now son, you disobeyed me. Simplesmente olhei na cara dele e você me desobedeceu. Now because you disobeyed me, I'm E going to have to spank porque you. você me desobedeceu, você vai receber o seu prêmio.
So I turned him over my knee Vira aqui, coloquei ele sobre o meu joelho and I spanked him a couple of e times. dei umas batidinhas 2 vezes. And he cried Ele chorou, and I loved him eu abracei ele. and I said, now I forgive you. Bem, eu te perdoo, filho. Would you like to put on the shirt now? Filho, você gostaria de colocar a camisa? No. Não. I said, we got a problem here. A gente está com um problema agora. I must win this war. Essa batalha aqui eu vou ter que ganhar. I was 30, he was 4. Eu tinha 30 anos de idade, ele tinha 4. But I had to win that war. Mas aquela batalha eu tinha que ganhar. So I said, well, now, son, you disobeyed me again. Ó, filhinha, segunda vez, você me desobedeceu novamente. So I'm going to have to spank you again. Eu vou ter que te disciplinar e bater de novo. So I spanked him a couple of times. Dobrei ele, dei mais umas 2 pancadas. He cried. Ele chorou, I hugged him. eu abracei, I prayed for him. eu orei com ele. And he wipes the tears from his eyes. Ele limpou as lágrimas dos seus olhos. Now, by this time, it's 12:45. The Eu party estava started in olhando. just a few minutes. Eu olhei, já era 12h45 e essa festa começa a 1h. I said, now, son, would you like to put on Agora, the shirt? agora eu perguntei ao meu filho, filho, você quer colocar a camisa? No. Não. This went on 6 times. Bem, isso sucedeu 6 vezes. Now, by this time, the party had already started. Bem, agora a festa já começou faz tempo. And I will tell you, by the 4th time, Bem, pela 4ª vez, I am inwardly praying, oh Lord, help him to put on the shirt now. lá dentro eu estava começando a orar, Senhor, por favor, faça ele colocar essa camisa agora. This is killing me. Isso está me matando, Senhor. But I had to win the battle. Mas eu tinha necessidade de ganhar essa guerra. Do you know he's a wonderful young man now? Sabe, ele é um filho maravilhoso hoje. He's rearing 4 beautiful children. Ele tem 4 filhos dele mesmo. You got to get control of the Você situation. tem que estar em controle sobre a situação. And you have to discipline according to the violation. Logicamente, nós devemos disciplinar eles de acordo com a violação. Qual foi o crime que eles cometeram, né? At that time, he was 4 years old. Lógico que ele tinha 4 anos de idade. I just had a little spoon, Eu tinha uma colherzinha. and I hit him on the rear end a few times. Deu umas batidinhas no bumbum. Now, let's fast forward to it when he was about, 13. Oh. Vamos adiantar um pouquinho agora, mais uns 9 anos. Agora ele está com 13 anos. His middle brother was 11, O seu irmão do meio tinha and 11 his anos. younger brother was 7. E o mais jovem, 7. So we lived out on a big lake where there was a lot of trees. Sim, a gente morava num local onde tinha um lago e tinha bastante árvores. And the night before it was a huge rain. E a noite anterior teve uma chuva bem forte. And the next morning as I got ready to go to my office, Bem, eu estava me preparando, parei para o meu escritório. it was during summer vacation, they were not in school. Era durante o verão, eles não estavam de férias. I knew the water would be rushing over the dam very rapidly. Eu sabia que existia uma barragem, a água estava correndo por cima So I rapidamente. took my 3 sons out to the dam. Eu levei os meus 3 filhos lá nessa barragem. The water was rushing over the dam about this much. A água estava passando, mas por cima dessa barragem uns 30 centímetros. I said, now do not play in this water. Eu disse a ele, não brinque nessa água. Because if you play in the water, somebody might get swept away and drown. Bem, a verdade é que se vocês brincar, a água pode levá-lo e você vai afogar-se. Do you understand? Vocês entenderam? Don't play in the water. Não brinque na água. About 2 o'clock that afternoon, Às 2h da tarde naquele dia, I get a call from my wife. recebi um telefonema da minha esposa. She says, wait a second, your oldest son wants to talk to you. Um minutinho, seu filho mais velho quer falar com você. So my son got on the phone. Meu filho entrou no telefone. He said, Dad, I'm sorry. I'm really sorry about what happened. Ô, papai, chorando, me desculpe o que aconteceu. We disobeyed you. Nós te desobedecemos, papai. We were playing in the water, Nós estávamos brincando na água and Alan slipped, e o Além caiu. and he was getting swept away. E a água estava levando ele embora. And I reached in and saved him. E eu agarrei e salvei ele. And I'm really thankful he's alive. Eu estou muito agradecido que ele está vivo, papai. I said, okay, thanks for telling me. Ótimo, muito obrigado por me dizer tudo isso. I'll be home in a few minutes. Daqui uns minutos eu estou em casa.
So I drove home Aí fui para casa, in the middle of the day. no meio do dia. Now, when I pulled up into my driveway, Assim que eu estava aproximando, entrando na porta, na frente da minha casa, there was a bucket about this tall. tinha um balde bem alto assim. And on the bucket, I found my paddle E lá dentro daquele balde estava aquela minha colher, that I always used to spank them with. que eu sempre utilizei para discipliná-lo. And my son had written a note on the paddle. E um dos meus filhos escreveu uma nota, um recado naquela tábua. Dad, I think you'll need this. Papai, eu acho que você vai precisar disso. I said, oh yeah. Ah, sim, acho que sim. So my two oldest sons were guilty. Bem, meus dois, The two oldest ones. os dois mais velhos já estavam sendo culpados. My youngest son was not involved. Meu filho mais jovem não estava envolvido. So he was sitting back with a self-righteous look on his face that he's not going to be getting into trouble. Bem, esse meu filho mais jovem estava olhando com essa cara de santificado que ele não ia ser punido. So I brought the two boys back to the bedroom. Aí eu levei os dois mais velhos para o quarto. I said, now, you disobeyed me. Bem, agora vocês me desobedeceram. I told you exactly what you were to not do. Eu falei exatamente o que você não deveria fazer. And Alan almost got A killed. verdade é que o seu irmão quase se afogou. So you know I have to spank you. Você sabe que vocês vão receber. Now, usually I only spanked him like maybe once or twice. Geralmente eu dou uma batidinha 1, 2 vezes. But I felt like this was pretty serious. E eu achei que isso daí era muito sério. So I said, I'm going to give you 3. Vou te dar 3. Now, this is where their temperaments come in. The Aí quando o personalities. temperamento da criança começa a se reagir. My firstborn son is very much to the point. Let's get things done. Bem, meu filho mais novo falou, papai, se você vai dar pancada, vai fazer em frente, vai em frente. I said, now we can do them all right now, or we can spread them out. Bem, filho, nós podemos dar tudo de uma vez só, He ou said- vamos dividir em 3 parcelas essa pancada. Let's do it now. Let's get it all over with. Papai, faz tudo agora, vamos acabar com isso. I said, okay. Ok. I said, now put your hands on the side of the bed. Ok, just a sec. Eu falei para ele, coloca sua mão aqui na mesa. Don't put your hands back here. Não põe a mão no bumbum. Don't try to protect your rear end. Não se proteja. I might break your hand. Outra vez quebra a sua mão. Put both hands right here. As duas mãos aqui na frente. So I went, whack, 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 3 times. Foi lá 3 vezes, bati. And he cried. Ele chorou. And we prayed. E nós oramos. And it was over. E terminou e acabou isso. That's the beautiful thing about spanking your children. Isso é uma coisa maravilhosa de disciplinar o filho. It's over. You move on. Acabou, você continua e vai em frente. Some people in America have this thing they call grounding. I don't know what they call it here. Ok, nos Estados Unidos tem um costume quando os filhos não estão se comportando, você simplesmente põe de castigo lá num canto. I think that's an awful thing to do. Aí eu acho que é uma coisa terrível que você All faz. right, let's say you say, okay, son, you can't play with your friends for the next week. Suponhamos que você fala para o seu filho, você não pode brincar com seu amigo a próxima semana. First of all, that's prolonging the difficulty, the Vamos punishment. estender essa situação. But secondly, you're giving them the temptation to lie. Bem, aí você está abrindo na mente dessa criança a oportunidade de começar a mentir. Because maybe they go ahead and play with their friends anyway. Porque se você não está vendo, ele pode sair e brincar com seus amigos. And then you ask them about that and they're going to lie to E, you. logicamente, você vai e pergunta o que eles vão falar. Estão So mentindo. So the Bible speaks about the rod. Bem, as escrituras nos diz a respeito dessa vara. Now getting back to my second son. Voltando ao meu segundo filho agora com relação à disciplina. He's very different. Ele é bem diferente. I said, now, you've got to get 3 spankings. You want to get them Você all vai now? receber 3 pancadas. Quer todo uma vez só? Or do you want to spread them out? Ou você quer em 3 parcelas? Oh, let's spread them out. Ô papai, em 3 parcelas. Okay, put Tá your bem. hands here. Põe a sua mão aqui. Now he was really doing this. Ele estava colocando a mão ali e I lá. said, put your hands right Eu here. falei, coloca a mão aqui. And I said, okay, we're going to spread them out over a couple of hours. Ok, nós vamos dividir isso daí em 3 parcelas, mas em 2 horas. I spanked him the first time. Eu dei a primeira. He's very dramatic. Oh, ele é chorão. He starts running through the house. Aí ele começa a chorar e gritar ao redor da casa toda. Child abuse! Child abuse! Isso é um abuso para essa criança. Você está me abusando, papai.
But you know, they still remember that story. Você sabe que eles nunca esqueceram essa They história. tell their children that story. Hoje ele diz aos seus próprios filhos essa And the história. children are, wow. E os netinhos olham para o papai e falam, uau, But you want to get control. você tem que estar em controle. Never in anger. Nunca com raiva. Always with deep remorse. Sempre com um coração de remorso, Consistent. mas consistente. Now I would imagine you got to be careful in this country. Eu tenho uma imaginação que você tem que ser cuidadoso nesse país. You got to be careful in the United States too. Nos Estados Unidos não é nada diferente, da mesma forma, cuidadoso. I would never tell parents to spank their children in public. Eu sempre digo aos pais, nunca disciplinem seus filhos em público. Because there are many people that don't believe in spanking. Porque tem muita gente que não acredita na disciplina com a vara. They think it's child abuse. Eles estão pensando que é abuso. Now we know children are abused and that's wrong, Nós terribly wrong. sabemos que existem crianças que são abusadas através dessa disciplina. But spanking your children in the biblical manner is not abuse. Mas disciplinar os seus filhos de acordo com princípios bíblicos não é abuso. But you need to do that in the privacy of your house. Você tem que fazer isso daí na privacidade da sua casa ou na bathroom if you're in a Yeah, restaurant. yeah. Okay, go ahead, give that. Okay, but what we're also after is this. O que nós estamos em busca, na verdade, é isso. We want our children to get to the place of independence. Nós queremos que os nossos filhos cheguem a um ponto de independência. When they're born, they're completely dependent upon you. Logicamente que quando eles são nascidos, eles têm independência total em nós. And the same is true when they're 2 years old. A mesma coisa é verdade naqueles de 2 Or anos de idade. 5 years old or 10 years Ou old. 5 anos, ou 10 anos. But as they get older, they're not as dependent upon you. Bem, assim eles vão ficando mais velhos, eles vão ficando mais independentes. And you're not to be helicopter parents. Remember I talked about that last night. Nós falamos a respeito do seu pai helicóptero. You're supposed to loosen the reins like with a Você horse. tem que soltar, como se diz, a cordinha, como se fosse um cavalo, soltar para que ele vá para frente. It takes wisdom. Envolve sabedoria. You can loosen the reins sooner with some children, later with others. Tem certas crianças que você pode soltar essa cordinha quando mais novo, mas outros mais tarde. Each of your children are different. Cada criança é diferente. But you want them to get to the place of independence. Você quer que os seus filhos cheguem num ponto de independência. It's a beautiful thing to have a 4-year-old in the middle of the night in a storm want to get in bed with you. Bem, é uma coisa maravilhosa quando nós temos um netinho ou um filhinho de 4 anos de idade, no meio de uma tempestade, vir pular na cama e dormir com a gente. And it's comforting to him. Logicamente, isso traz conforto a eles. But when he's 25, it seems a little odd, doesn't it? Bem, quando esse filho tem 25 anos de idade, você não quer que ele pula na cama e venha dormir com você. Right? Lógico que não. Você quer isso? So you want them to gain independence as Você they get quer que older. esse filho tenha independência. It's fine for a child to be 16 or 18 or 20 to be at home and be dependent upon you. Logicamente, às vezes é ok para ter um filho de 16, 18 ou 20 anos de idade e depender em você. But they must get out and make it on their own. Mas ou mais cedo ou mais tarde eles têm que ser independentes, trabalhar e manter-se sozinhos. So here's what I used to tell my children. Aqui é o que eu dizia aos meus filhos. I said, when you're in college, I will pay for your college Eu education. dizia aos meus filhos, quando você está na universidade, eu pago pelos seus estudos. Now, a lot of students in America gain great amount of debt to go to college. Bem, a verdade é que nos Estados Unidos, muitos filhos têm que pegar empréstimo do governo para ir à universidade. So it is a real problem. When they get out of college, they've got massive debt. Então, a verdade, eles fazem empréstimo do governo, têm que pagar de volta e estão em dívida. And I didn't want my children to have that. E eu não queria que meus filhos tivessem So I isso. said, you'll get out of college and you'll have no debt. Bem, quando você sair da faculdade, você não vai ter dívida nenhuma, eu dizia aos meus filhos. Now you have to get a job for your own spending money. Bem, a verdade é que você vai ter que arrumar um serviço pelo dinheiro que você pode gastar por conta própria. But I'll cover everything else. O resto eu vou cobrir os seus custos. And you have 3 months after you get out of college to find a job. Quando você terminar a faculdade, vem para casa, você tem 3 meses em casa e tem que arrumar um serviço. And you can live with us while you're trying to find a job. Você pode morar com a gente até que você ache esse trabalho. So the first son had a job even before he got out of college. Bem, esse meu primeiro filho
já saiu da faculdade, já tinha um trabalho. The second son found a job within a month or two after college. E, logicamente, o segundo filho achou trabalho dentro de 1 mês ou 2, que depois saiu da faculdade. So now our third son was living in a town that we were not in at the time. Bem, o meu filho, meu terceiro filho, estava morando numa cidade que a gente não se encontrava lá. But we had bought a house and he was fixing it up for us in order for us to rent it to people. Bem, ele estava na casa lá que a gente tinha comprado, ele estava consertando a casa para nós. And about 4 months after he graduated from college, 4 meses depois que ele se formou da faculdade, da universidade, he called me one day. um dia ele me telefonou. He said, Dad, can you put some money in my checking account? Falou, papai, dá para você colocar uns trocados na minha conta corrente? I said, no. Não, eu disse. Are you serious? Você está sério, papai? Yeah, I'm serious. Eu estou bem sério. Why not? E por que não, papai? Don't you remember our rule? Você não esqueceu as nossas regras? I paid your way through college. Eu paguei a sua escola. I gave you 3 months to find a job. Eu te dei 3 meses para você arrumar um trabalho. It's 4 months. Já faz 4 meses. You're on your own. Você está na sua, por conta própria, filho. You better make it somehow. Mas, de qualquer maneira, dá um jeito, se vire. Now, I asked him recently, is he embarrassed when I tell that story? Eu perguntei para ele há pouco tempo atrás, você estaria com vergonha se eu contar a sua Because I said, if história? you're embarrassed, I won't tell it. Bem, se for uma coisa que você tem vergonha, eu não vou contar a história. He says, no, I'm not embarrassed at all. Não, papai, eu não tenho vergonha That's nenhuma. one of the best things you ever did for Foi a me. melhor coisa que você fez para mim, ele disse. So then, after he got off the phone, Aí depois que ele saiu do telefone, que a gente estava no telefone, I called my wife eu liguei para minha esposa. and I said, now, Jeff is going to call you. Do not give him any money. Eu sei que o meu filho vai ligar para você. Por favor, não dê um tostão para ele. She said, really? Ela disse, I said, sério? yes, do not give him any money. Eu estou falando, sério, não dê. He's going to have to make it on his own. Ele vai ter que se sobreviver por conta própria. Now, his older brother was living in the same town. Bem, a verdade é que o irmão mais velho estava vivendo na mesma cidade. And I called him. E eu liguei para o meu filho mais And I velho. told him what I'd just done. Eu disse para ele o que tinha sucedido entre nós e o outro And I filho, said, irmão. now, just between you and me, don't let your younger brother starve to death. Ok, por favor, entre eu e você, não deixa seu irmão mais novo passar fome. So my older son would say, Jeff, would you like to come over and feed the dog tonight? Então, entre nós, Jeff, você gostaria de vir aqui dar comida para os cachorros? And if you'd like to do that, maybe you could look at the refrigerator, maybe you'll find something to eat. Well, talvez ele venha dar comida para os cachorros, talvez ele procura comida lá e acha alguma coisa para comer. So we were kind of taking care of him. A gente estava tomando conta dele indiretamente através do irmão mais velho. And then Jeff said to his brothers, hey, do you mind if I look through your car and see if I can find any change? Ele disse ao irmão mais velho, você se importa se eu for lá no seu carro, ver se a gente acha algumas And moedas can I lá no maybe seu carro? can I look in the sofas on in your den? Aí na sua casa, posso dar uma olhadinha no sofá, talvez caiu algumas moedas aí? You know, maybe some coins fell out of your pocket or something. Talvez caiu do bolso aí dentro. So he got some money that way. Bem, ele ganhou uns trocadinhos dessa forma. But do you know what he did? Mas você sabe o que ele fez? He got a job real fast. Rapidamente ele achou um trabalho. It wasn't much of a job at first, Não era um bom trabalho no início, but he had some money coming in. mas ele tinha dinheiro que estava entrando. See, he had to learn responsibility. Ele tinha que aprender o que é responsabilidade. The worst thing you could do for your A children pior coisa que você pode fazer aos seus filhos, is to make them continually dependent upon you. fazer eles dependerem de você continuamente. When they're 6 years old, 10 Quando eles years têm old, 6 anos ou 10 anos, 14 years old, 14 anos, of course they're dependent upon you. logicamente eles estão dependendo de você. But when they're getting older, Quando eles estão ficando mais velhos, give them some freedom. lhe dê a liberdade a eles, solta a regra, Back away. afaste-se um pouco. You got to let them learn to succeed. Eles têm que ter a necessidade de ter esse potencial de ter o sucesso. And when success, there's got to be a lot of failure. E logicamente, para você ter um sucesso, muitas vezes você cai várias vezes. I remember we had a woman in our church one time who was very careful about her children. Eu lembro que a gente tinha uma senhora na minha igreja e ela era muito cuidadosa com relação aos filhos. And my wife was talking to her one day, and the woman says, "Oh, I never let my children get dirty."
Ela disse, minha esposa estava falando com ela e ela disse, eu nunca deixo meus filhos ficarem sujos. I can't stand to see them playing out in the mud and so forth. Eu detesto ver meus filhos brincar lá no barro, na sujeira. My wife said, no, they've got to do that. Aí a minha esposa deles precisam fazer isso. It's good for them to do that. É uma coisa boa para eles fazerem It's isso. good for them to fall down. É bom para eles caírem também. I mean, that's how they learn. Eles vão aprender dessa forma. And say another little thing that's helpful, I think. Uma coisa que ajuda bastante também é isso. Boys and girls are different. You already know that. Bem, não preciso falar para você. Meninos e meninas são diferentes. So when little boys fall down, quando um menino cai and get hurt, e se machuca, mothers don't make a big deal about it. Mamãe, não faça uma grande história disso. Don't do that. Não faça, não vai lá e dá aquele abraço, é uma coisa enorme essa caída no chão aí. You just need to say, well, now you get up. Bem, você olha simplesmente e fala, é hora de levantar, and let's just keep going. E vamos continuar. Because they need to learn toughness. Eles têm a necessidade de aprender a ser um pouquinho mais duro também. I'll never forget watching my son play a basketball game when he was 14. Eu estava assistindo meu filho jogar basquetebol, ele tinha uns 14 anos de idade. It was in a very, very poor community. Era uma comunidade que existia muita gente carente. And the kids were very, very tough. E logicamente lá esses meninos eram duros e rígidos. And I watched a little 6-year-old boy running down the bleachers. Eu vi um menino de 6 anos de idade correndo na arquibancada ali. And he tripped and fell and hit his chin right on the bleacher. E ele tropicou e bateu o seu queixo na madeira lá do assento. He got up, looked around. Ele levantou, olhou para lá, olhou para cá. And kept going. E foi embora. I thought, if that'd been a little boy in my community, se fosse um menino desse daí lá onde que eu moro, the mother would have been all over him. A mãe já estava sobre esse menino. Making a big deal about it. Já estava fazendo uma cerimônia grande com relação a essa criança. Just making him more and more soft. Na verdade, está fazendo dele um bebê. You need to make your boys tough. Ele tem que ser mais duro. You know why? Por quê? The world's tough. Porque aí no mundo as coisas são duras. It's difficult. É dificultoso. They're going to face a lot of failures. Eles vão encarar muitas caídas. You know what you really want? Here's what you're trying to do. Bem, isso é o que você tem que fazer. You want to build discipline in your children. Você quer trazer a disciplina nos seus filhos. And I'm thinking of boys right now. Agora eu estou pensando nos meninos. So when they're 35, que quando eles têm 35 anos de idade, and they're married and they got 3 children, e eles são casados e têm 3 filhos, and they lose their job, e eles perdem o seu trabalho, they don't quit. Eles não param. They don't run away. Eles não fogem. They're not depressed. Eles não entram em depressão. They are a man and they provide somehow, some way for their family. Eles são homem e de uma maneira ou outra vão fazer a provisão para a sua família. They do what they're supposed to do. Eles fazem o que é essencial e o que devem fazer. Increasingly in America we have the feminization of men. Na verdade, ultimamente nos Estados Unidos tem uma tendência que o homem está ficando afeminado. And they've been made soft by their parents. E esses jovens, não estamos falando no sentido gay, mas mais mole. You know the TV show American Idol, you've heard about it? Alguém conhece esse show de televisão? Okay. American Idol? Okay. Ídolos, não é? Okay. Que vem cantar. So here's what happens. You've got these young people who are trying to be singers. Bem, esses calouros que querem ser cantores. Now mama and father have told them all their lives what great singers they are. A mamãe e o papai está sempre falando para os filhos, você é um cantor maravilhoso ou cantora. You're going to be the next Beyoncé or você whoever vai it is. ser o próximo sucesso aqui nos Estados Unidos. So they audition for the show. Logicamente, eles vão lá naquele show. And there's this guy from Britain named Simon. Existe esse britânico Simão é o nome dele, e é um dos juízes. He's really hard on these people. Ele é duro nessas pessoas. So I've seen this happen a couple of times. Isso daí aconteceu umas 2 vezes. So this young guy stands up to sing. Esse jovem levanta-se e começa a cantar. And Simon listens to him. Simon escuta ele cantar. And he says, "You don't have any ability." Simon olha na cara do menino, do jovem, e fala, você não tem habilidade nenhuma. You can't sing. Você não sabe cantar. You better find another job. Você vai procurar outro trabalho. You're not going to make it as a singer. Você não vai sobreviver como cantor. And the kids start crying. Esse jovem começa a chorar aí. Their lives are devastated. A sua vida está numa devastação total. They're stunned.
Ah, logicamente é como uma They thought they were injeção. the greatest thing in the world. Eles acharam que eles eram a melhor coisa do mundo. I mean, that's what Mom and Father told us. É isso que a mamãe e papai sempre disse que eu era. And they can't believe E it. eles não acreditam. And Simon brought them back to reality. E logicamente, Simão trouxe eles à realidade da vida. Now with girls, it's different. Bem, com as meninas já é um pouco diferente. Girls you deal with in a much softer fashion. Quando é uma menina, a gente tem que ser mais gentil com as palavras também. When my little granddaughter falls down, Quando a minha netinha cai, I pick her up and I hug her and I kiss her and so forth. eu pego ela, levanto ela, abraço ela. It's different. É diferente. But what are we after here? O que é que nós estamos em busca, afinal de contas? We want our children to become productive, God-fearing members of society. O que nós queremos é que os nossos filhos sejam membros produtivos adentro da sociedade e que temem a Deus. We want them to continue the faith that they learned from you. Nós queremos que eles continuem na fé que eles aprenderam de nós. Some of us here are grandparents. Tem gente aqui que talvez é avós. And it's beautiful to see our grandchildren being reared in the faith. E é uma coisa maravilhosa ver os nossos netinhos sendo elevados ou levantados dentro da fé. So that's what we're after. Isso é o que nós estamos querendo. Now, if you're here tonight and you've got young children, E se você está aqui hoje e você tem filhos pequenos, it's exhausting, isn't it? é uma coisa exaustada, cansativa. You are very tired from this. Você está sempre cansado com relação a isso. I remember those days. Eu me lembro daqueles dias. I remember on Saturday or Sunday afternoons Eu lembro sábado ou domingo pela tarde, when they are all taking naps. com todos eles estão dormindo. And more than once I prayed, E muitas vezes eu orei. "Oh Lord, let them sleep for 4 hours." Papai, Pai do céu, que essas crianças dormem mais 4 horas. I wanted a break. Eu preciso de um break, Yeah? descanso. Remember this. Lembre-se disso. The days are long, Os dias são compridos, but the years are short. mas os anos são bem curtinhos. I can't believe I have a 37-year-old child. Eu não consigo acreditar que eu tenho um filho de 37 anos. It seemed like yesterday that Parece he que was foi born. ontem. It is amazing. É inacreditável. And those of you with older children know exactly what I'm saying. E vocês que têm filhos mais velhos entendem o que eu estou falando. And you remember those days how exhausting it was. Você lembra quando era tão cansativo e trabalhador? But the years have just flown by. E os anos passaram tão rápido que nem um vapor, né? So you younger parents, Bem, vocês que são pais jovens, when you are so exhausted, quando você está exaustada ou exaustado, remember it's worth it. lembre, isso vale tudo. God will give you grace. Deus lhe dará graça. And before you can even blink, E antes de você piscar os seus olhos, fathers, you're going to be walking your daughter down that aisle to get papai, married one você day. vai estar entregando a sua filha caminhando aqui em casamento, And matrimônio. you'll say, I thought she was just the other day, she was a little baby. Parece que foi ontem, ela era um bebezinho, uma criança. How can this be? Como pode ser isso? So you just remember, take every day and honor the Lord in it. Você lembre-se de levar isso perante o Senhor todos os dias. Now, one thing in closing. Uma coisa para completar e terminar. There are probably people here who have wayward children. Logicamente e provavelmente aqui tem filhos que estão distantes da fé e rebeldes, Who were brought up in the faith. que foram criados na fé. You taught them the Bible. Você ensinou as palavras do Senhor. They were in Sunday school. Eles estiveram em escola dominical, They were in church. estavam na igreja. Now they're in their teens or 20s or 30s and they're Agora not que walking são with the Lord. adolescentes ou mais adultos, mais velhos, And the tendency is for you to feel guilty about it. bem, a verdade é que você talvez tenha uma tendência de se sentir culpado por essas vidas. I should have spent more time. Talvez eu deveria ter ficado mais tempo com meus filhos. I should have prayed more. Eu talvez deveria ter orado mais.
And you should ask yourself if you failed in some way. Bem, provavelmente você deveria perguntar a si mesmo se você faliu, First- caiu com relação aos seus filhos. First of all of us have failed. A verdade é que todos nós caímos e falimos com relação aos filhos. But if you have failed, Mas se você caiu, confess it to the Lord. confesse ao Senhor. That's the beautiful thing about the gospel. Isso daí é a maravilha do Evangelho. God will forgive. Deus o perdoará. And what do you do in the meantime? E o que é que você deve fazer no processo? You remember your covenant vows. Você lembre-se da aliança e dos seus votos. We are Presbyterians for a reason. Nós somos presbiterianos por uma razão. There's power in the infant baptism. Existe uma coisa, o batismo do infante. Now, here's what's happening in infant baptism. Dentro desse batismo infantil, When they're receiving those waters on their head, quando eles estão recebendo água sobre suas cabeças, it's as though God is giving them an inheritance in the form of a check. é como se fosse o Senhor está dando a eles uma herança na forma de um cheque. It's spiritual blessings beyond measure. São bênçãos espirituais. They're being brought up in the faith. Eles são criados na fé. They're hearing the word. Eles estão ouvindo a palavra. They're part of the covenant community. Eles são parte da aliança, And da God- comunidade. And God has favored them in order to be in that environment. Logicamente, Deus mostrou o favor, ou seus olhos de apreciação. They're not born into a pagan family. Eles não são nascidos numa família de pagãos ou ímpios. And the church is looking at them in a very special way. E a igreja está olhando sobre essas crianças de uma forma especial. But even though they have this inheritance in the form of a check, Mesmo que eles tenham recebido essa herança numa forma de cheque, they must cash the check by faith. eles têm a necessidade de trocar esse cheque no banco através da fé. You cannot make them do it. Você não pode fazê-lo. They must choose Christ. Eles têm que chegar num ponto de escolher o Cristo por si próprio. So if they're older and they've not done that, Logicamente, se eles são velhos ou mais maduros e não fizeram isso, here's what you do. aqui é o que você deve fazer, isto. You pray for them. Você ore por eles. You pray that the covenant will be made complete in their lives. E que essa aliança inicial seja completa, total na vida deles. That God will be faithful in His covenant Que to Deus them. seja fiel com relação a essa aliança. And you're praying pray that they will remember the things they learned from E you. ore para que eles lembrem-se das coisas que eles aprenderam. That the Holy Spirit will begin to bring those things to their conscience and to their E heart. que o Espírito Santo possa trazer a isso a memória deles. And you continue to love them. E você continua amando-os. And you continue to pray for them. Você continua orando por eles. You encourage them to come back to church. Encoraja eles a voltar à igreja. And it's difficult. É difícil. And I have a lot of friends that are struggling in that way. E eu tenho muitos amigos com essa But dificuldade. I tell them, believe that God will restore them. Você tem que crer que o Senhor pode restaurá-los. It may take years. Talvez demore anos, Never give up. mas nunca desista. You pray until you get an answer. Você ore até você receber uma resposta. There's many more things we could say, Tem muito mais coisa que nós poderíamos dizer. but we're out of time. Nós não temos mais tempo. But let me just say again, Deixa eu terminar. you want to rear godly children. O que você quer fazer é crianças Pray. dentro do reino. Pray Ore and be humble. e seja humilde. Let me tell you one more story and we'll quit. Mais uma história e vou encerrar. Because we all fail. Porque todos nós caímos. I don't think I told the story last night. But Creio eu que eu não contei essa história ontem à noite. forgive me if I did. Me perdoe se contei. But we would go to church early on a Sunday morning to pray. No domingo de manhã cedo, geralmente a gente ia para a igreja mais cedo para orar. And my middle son could never quite get his shoes and his shirt and stuff on time. Logicamente, esse meu filho não colocava camisa ou sapato em tempo. So one day it was time to go to church. Um dia a gente tinha que ir para a igreja. And he couldn't find his shoes. Ele não conseguia achar seu sapato. I said, hurry up and find your shoes. We got to go to church and pray. E eu comecei a falar com ele com voz alta. Vai procurar seu sapato, que a gente tem que ir para a igreja para orar. And I immediately realized my sin. Aí de repente eu acordei e eu estava no pecado. Think about it.
Pensa bem. I'm yelling at my Eu child estou berrando com meu filho so we can go to church and pray. para que a gente possa ir na igreja orar. So I said, I'm sorry, please forgive me. Eu olhei no meu filho e falei, me perdoe por estar gritando com você. Okay, Ok, papai. everything was fine. Tudo foi bem. I said, now you still got to find your shoes. Bem, ainda você tem que achar o seu sapato. And you should have had your shoes on by now. Você já deveria ter o seu sapato no seu pé. But I should not have raised my voice at you. Eu não deveria ter levantado minha voz com você. So everything was fine. Tudo foi bem. Well, let's say that I did that all the time. Suponhamos que eu faça isso o tempo todo. And let's say that I did not ask him to forgive me. E suponhamos que eu não pedi a ele para me perdoar. Sooner or later, he would start looking at me. Mais cedo ou mais tarde ele começa a olhar para mim. And he would say, you know, my father acts one way at home in A private. verdade é que lá em casa meu pai age de uma maneira. Then when he's out there with the church, Quando ele está lá em frente à igreja. he's praying like he's a holy man. Ele está orando como se fosse um homem santo. He's being real nice to all the people in the Ele está tão church. bonzinho para todo mundo lá. And he's up there preaching the word. Ele está pregando a palavra lá. But he's a hypocrite. Mas ele é um hipócrita. Ooh, that's a terrible thing. Isso é uma coisa terrível e ruim. You fail. You fail. Você faliu e caiu. And you fail your children. Você também falhou com seu filho. Humble yourself Tome uma posição de humildade and say to your children, e diz aos seus filhos: I'm sorry that I sinned against you. me desculpe, eu pequei contra você. Would you please forgive me? Por favor, me perdoe. And they will. Eles irão. You love them. Ame-os. You train them. Você treine-os. Prepare them to be independent from you. Prepare eles para que eles sejam independentes. And in your old age, you will rejoice. E quando você ficar idoso, você vai ficar muito alegre e regozijar. Amen. Amém, amém. Meus queridos, vamos tirar um minutinho para orar com relação a isso. Eu sei que numa grande quantidade de gente que temos aqui, existe dificuldade nessas áreas. Como ele explicou, como é verdade também a minha própria vida, que eu sou pai de 4 filhos, é uma coisa muito comum dentro dos nossos lares. Mas nesse momento, vamos orar. Gostaria de pedir ao Espírito Santo para descer e ministrar a sua graça para nossas vidas, onde nós falhamos com o Senhor, e ao mesmo tempo pedir ao Senhor para dar um coração novo com relação a essa área de disciplina em nossas vidas. Talvez a verdade é que os nossos filhos são uma reflexão do que nós somos. Nós somos rebeldes, nós não queremos a disciplina da mão do Senhor. E os filhos não é nada mais um espelho que mãe e pai é. Vamos orar, por favor. Pai, agradeço nesse momento, Senhor, o privilégio de estar em Tua presença. Pai, sabemos que num grande número de pessoas como aqui temos em Sua casa, Senhor, tem alguém que está tendo essa dificuldade, essa batalha, Senhor, com relação à disciplina dos seus próprios filhos. E a verdade é que não sabem o que fazer, não compreendem e nem leem o manual de instrução e como é que devemos agir. Pai, nesse momento eu peço a Ti, dentro da Sua graça, que o Seu Santo Espírito desça, traga convicção sobre essa mãe, sobre a forma que ela tem vivido, sobre os exemplos que ela tem dado. Senhor, eu peço a Ti que dê um coração novo a essa mãe. O Seu coração, Senhor. O coração de disciplina para essa mãe. Para que ela seja uma disciplinada perante a Ti e os nossos filhos um reflexo do que queremos. Aos pais, Senhor, que cabe ainda mais como sacerdote dos seus lares. A grande responsabilidade do lar cai sobre nós, Senhor. E nos perdoe quando nós pecamos e erramos e não somos obedientes à Sua palavra. E quando nós temos essas condições dentro dos nossos lares, o reflexo desses nossos filhos, nós examinamos e às vezes queremos disciplinar. Mas devemos perguntar, Senhor, e o meu coração? Sou eu rebelde contra Ti, Senhor? Eu não quero ser obediente. Eu quero ser desobediente como esses meus filhinhos.
Pai, peço a Ti que dentro da Sua graça visite o Seu povo, visite-nos, Senhor, com o Seu Espírito para transformar. Transformar o nosso viver, transformar a nossa conduta. Porque esse primeiro ministério que é a família, Senhor, tenha preeminência em nossas vidas. Que Tu possa ser glorificado na vida das nossas famílias. Na vida dessas famílias aqui em Araraquara, Senhor. A vida dessas famílias aqui, dessa igreja. Porque a família que é forte, nós temos uma igreja que é forte, Senhor. Que Tu possa trabalhar entre nós para a Sua glória e a glória do Seu reino. Pai, dê graça a essas pessoas com essas dificuldades. Peço a Ti que esse pai, que essa mãe chore e implore da Sua presença para a sabedoria que necessitam. A Ti damos graças, Senhor, mais uma vez, por esses ensinamentos trazidos pelo reverendo Al Baker. Em Ti e a Ti somente damos toda a glória. É em nome de Jesus que agradecemos. Amém.